Olá, eu tô aqui entre dois pacientes esperando e lembrei de uma história que eu acho muito interessante e que me fez refletir sobre a questão do tempo, né? O que é o tempo para o bebê e para uma criança pequena? Quando a gente está trabalhando em creche, a gente sempre convida no começo da semana as crianças a contarem como é que foi o final de semana e aí elas contam pedacinhos, né, de coisas. Algumas conseguem contar um pouco mais de história, mas a gente vê que algumas se emocionam muito contando às vezes que saíram para passear com o papai e a mamãe, e é o máximo que elas podem dizer. Em grupos terapêuticos com criancinhas pequenas, a gente sabe que fazer esse tipo de pergunta pode mexer demais, né? Quanto menorzinha e que ainda não consegue colocar tudo que ela quer dizer em palavras, em um discurso, às vezes mexe tanto com as emoções que elas às vezes ficam caladas, agarram o paninho que elas têm ou a bonequinha que elas levam, que aqui na França a gente chama de Dudu. Mas o que é importante é que na hora que a gente chama uma criança pequena para conversar, para ela falar do que ela está sentindo, do que ela viveu, às vezes, o interessante desse chamado para essa criança é que na hora que você coloca aquilo, seus sentimentos em um discurso, né? Você sabe, a criança sente que as emoções que vão ser suscitadas com a simples pergunta: como é que foi o seu final de semana? Ela vai sentir que ela pode colocar as emoções e que essas emoções vão estar em um lugar seguro, ou seja, elas serão contidas. O tempo muda. Quando uma criança pequena consegue dizer alguma coisa que ela sentiu ou que ela sofreu, ela vai colocar no passado. Eu fui, eu corri, eu chorei. E quando você coloca um discurso no passado das suas emoções, você toma um pouco de distanciamento. E nesse distanciamento você pode ver a mesma coisa de outra maneira, que é aquilo que a gente faz na análise. Então, a importância de dar o tempo para o discurso da criança é muito importante. Agora eu lembrei de uma situação em uma creche e era uma criança que tinha um pouco de atraso, porque tinha sido uma prematuridade muito grande, ela tinha muitos problemas para crescer, para se alimentar era quase impossível, então ela não ganhava muito peso e ela chorava o dia inteiro e os pais precisavam trabalhar muito. O que acontece é que esse tipo de criança é muito complicado para as pessoas que trabalham em creche, porque a gente tenta de tudo e essa criança não para às vezes de chorar. A alimentação ela só conseguia tomar de 10 em 10 miligramas de leite. E nessa época, quando ela entrou na creche, ela tinha mais ou menos 7, 8 meses. Então vocês imaginam a quantidade e o desespero que dava nas meninas da creche de não poder alimentar esse bebê. E aí a gente fez um trabalho junto com a referente desse bebê, e que era uma auxiliar já antiga, que já tinha muito trabalho, muitos anos de trabalho em creche. E aí eu vim, disse, olha, eu vou estar lá contigo na hora de você dar a mamadeira, então vamos lá. A gente chegou, ela colocou ele no braço e aí ela tentou dar um pouco de leite, ele tomava um pouquinho, já virava o rosto, não queria mais. E aí ela olhou para mim e disse assim, o que eu faço? Aí eu falei assim, qual era a música que você cantava para os seus filhos? Quando você ia amamentar ou você ia dar mamadeira? Aí ela, sim, mas eram os meus filhos. Eu disse, pois tente. E aí eu disse assim, para te dar um pouco mais de segurança e para você não ficar tão exposta, eu vou sair e volto daqui a pouco. E aí eu voltei 10 minutos depois e ela estava chorando. Com ele no colo, chorando, e ele tinha comido, porque ela tinha cantado. Então a gente trabalhou muito isso depois sobre a questão
pessoal de algumas maternantes, né, das pessoas que trabalham com bebê, e a relação direta que pode ter isso no trabalho com os bebês. Mexe muito com a gente.